Sean Connery, o eterno James Bond, morreu. Nesse vídeo você vai conhecer a minha opinião a respeito dele. Assiste aí. Black Friday. Black Friday é para os fracos. Na Hotmart é Black November. E nós não podíamos ficar fora dessa. No mês de novembro, você compra o meu curso com 40% de desconto. Mas infelizmente, as vagas são limitadas. Preenchidas as vagas, acaba a mamata, no dia que for. Então corra e garanta já a sua vaga. Chega de não saber como tocar viradas realmente poderosas. A hora da virada é agora. Ivan Buzik Curso Bateria, o mais completo curso de bateria, desenvolvido com o meu método revolucionário, totalmente online, suporte comigo via WhatsApp, diversos bônus, e agora, com o método Ivan Buzik Definitivo de Viradas, é a oportunidade mais incrível do estudo da bateria dos últimos tempos. Clique no link abaixo e vamos juntos pra batera. Meu amigo e minha amiga, Sean Connery morreu aos 90 anos, dormindo na mansão que ele tinha nas Bahamas, né, onde ele morava desde que ele se aposentou. Antes de eu falar a respeito dele, você vai fazer sua inscrição aqui no canal, vai visitar a nossa loja, que tem uns produtos bem legais. E o que eu tenho a dizer, a minha opinião a respeito do Sean Connery, inicialmente ninguém encarnou melhor o personagem James Bond, né, criado pelo escritor Ian Fleming, do que ele, cara. O Sean Connery, ele injetava uma elegância, uma sutileza e ao mesmo tempo uma violência, vamos dizer assim, no personagem, e tudo temperado com uma ironia incrível, assim. Inclusive tinha, nos vários filmes que ele fez, tinha algumas tiradas de humor mórbido e sarcástico, que é bem típico do escocês, né? Que ele sempre foi. Das falas do James Bond, cara. E assim, primeiro que a frase My name is Bond, James Bond, se tornou clássica, né? E nos filmes do 007 que ele fez, cara, o satânico Dr. No, de 62, o Moscou contra 007, de 63, 007 contra Goldfinger, que é um dos meus favoritos, de 64, 007 contra a Chantagem Atômica, de 65, com 007 Só Se Vive Duas Vezes, de 67, e Os Diamantes São Eternos, né, de 71, que são filmes bem legais e, assim, e que merecem ser revistos nos dias de hoje, né? Você tem que assistir de novo. O Sean Connery, ele fez com que o personagem James Bond fosse o sonho de todo homem. O cara transava só com mulheres lindas, e ele nunca era rejeitado por nenhuma delas. O cara viajava o mundo inteiro, comia bem, bebia bem, dirigia uns carros sensacionais e usava uns ternos caríssimos, feitos sob medida. Pô, durante décadas esse foi o estereótipo do que o homem queria ser. E é curioso porque, assim, todos os outros atores que vieram depois do James Bond, por melhor que eles fossem, e alguns eram muito bons, nenhum deles reunia todas as características num cara só, como o Sean Connery. E é curioso porque, para ele mesmo, o personagem foi uma espécie de maldição, porque ele ficou tão estigmatizado por conta do James Bond que ele passou as décadas seguintes tentando se livrar disso, né? Ele tentou, até de uma maneira quase desesperada, vamos dizer assim,
apagar essa imagem de James Bond. Tanto que, inclusive, ele topou trabalhar, dentre todos os outros filmes que ele fez, depois, ele topou trabalhar, por exemplo, num filme estranhíssimo, chamado Zardoz, de 1974, dirigido pelo John Boorman. E ele passa praticamente o filme inteiro, cara, com um figurino que foi totalmente copiado daquela personagem de quadrinhos, a Vampirella. Pode comparar. Ah, e antes que você me pergunte, eu não coloquei as fotos dos filmes que eu citei por questões de direitos autorais, cara, tá? Por isso que não foi pro ar. E ele sempre foi um cara de um trato meio difícil no estúdio, cara, porque ele tinha um excesso de profissionalismo, cara. E ele, durante grande parte da carreira dele, ele reclamou muito da falta de bons roteiros. Agora, além do Zardoz, que é muito esquisito, fora do personagem James Bond, ele fez filmes muito bons, cara. Ele fez um com o Alfred Hitchcock chamado Marnie, Confissões de uma Ladra, em 1964. O melhor filme dele, na minha opinião, ou o melhor filme que o Sean Connery participou, é um dirigido pelo John Huston, chamado O Homem que Queria Ser Rei, acho que de 1975, se não me falha a memória. Tem também O Nome da Rosa, né, do Jean-Jacques Annaud, de 1986. Tem o Highlander, né, o primeiro Highlander, que é um filme sensacional. Tem Os Intocáveis, do Brian De Palma. Tem que mais? A Caçada do Outubro Vermelho, que é um filme legal. O Indiana Jones e a Última Cruzada, que faz um papel bacana. Tem vários filmes legais do Sean Connery. Só que o que acontece, cara? O último filme em que ele participou foi uma bomba. Um filme horrível, chamado A Liga Extraordinária, né? E foi depois desse filme, cara, que ele jogou a toalha e falou: não, cara, não dá mais, eu vou me aposentar. E ele quase saiu dessa aposentadoria quando ele foi convidado para participar daquele filme do Indiana Jones, O Reino da Caveira de Cristal. E ele não aceitou, cara. Por quê? Porque primeiro porque o papel dele seria muito pequeno no filme e seria uma participação meio abobalhada. Ele falou: não, cara, não vou sair da minha aposentadoria para fazer um negócio desse. E ele acabou não participando do filme. E eu vou falar uma coisa, olha, se você olhar em retrospecto, para um jovem que veio de uma infância, de uma adolescência paupérrima na Escócia, ele até que, olha, foi um milagre ele ter se tornado um ator, e principalmente um ator do gabarito dele, com essa carreira absolutamente sensacional. E ele tinha um lado da personalidade dele que era uma coisa muito interessante, cara. Ele sempre foi um ferrenho ativista pela autonomia da Escócia, né? Tanto que, inclusive, uma das vezes em que o nome dele foi cogitado para ser condecorado pela Rainha Elizabeth como cavaleiro do Império Britânico, essa indicação dele foi recusada exatamente por ele ser um ativista muito empedernido, vamos dizer assim, pela autonomia. E aí depois, numa segunda ocasião, aí sim a indicação dele foi aceita, e ele fez questão, cara, de ser condecorado pela rainha na Escócia, né? Quando a rainha foi fazer uma visita lá, aí armaram, ele fez questão de que a condecoração dele fosse feita em Edimburgo, né? E ele apareceu na cerimônia usando o kilt, que é aquele traje típico escocês, né? Que a gente chama de saia, mas na verdade você fala saia é uma ofensa para quem é escocês. Então é um traje típico. E isso evidentemente que foi uma provocação perante a rainha, evidentemente. Então, assim, esse era o Sean Connery. Cara, o ator extraordinário que infelizmente se foi. Pois é, meu amigo e minha amiga, então foi a minha opinião a respeito do Sean Connery, que é realmente um ator espetacular e uma figura humana impressionante.
Não esquece de fazer a sua inscrição aqui no canal, visitar a nossa loja, que tem uns produtos legais. E eu volto muito em breve falando de algum assunto interessante e não tão triste, né, quanto a morte desse grande ator, tá bom? Um abraço, saúde para você, para sua família e para seus amigos.